Bom dia. Deixa eu colocar o título aqui. Bom dia, Leco. Tudo bem? Deixa eu fixar aqui. Tudo certo. Ótimo dia. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Obrigado por vocês estarem aqui. Mensagem de domingo, gente. Falar sobre despedidas da vida. As mensagens de domingo tento compartilhar com vocês um conteúdo com um tema mais voltado para espiritualidade, para assuntos mais relacionados à alma mesmo, e isso tem a ver com a minha missão também de espalhar mensagens do Evangelho, mensagens de Jesus, porque, como eu falei, eu sou um especialista em liderança. Para mim, o maior líder que existiu, o maior a pessoa que teve mais moral para influenciar as pessoas foi Jesus, e por isso eu vim compartilhar algumas mensagens nesse sentido. Eu espero que ajude, e minha intenção sempre foi construir um mundo melhor, né? Minha intenção sempre foi ver as pessoas convivendo melhor, vivendo bem. Bom dia, Nívia. Bom dia, Maronji. Bom dia, Kelma. E olha só que interessante, né? O tema de hoje é despedidas da vida. A gente está às vésperas do Dia de Finados, amanhã é Dia de Finados. E uma coisa interessante, né? Eu morei, né, sou brasileiro, nasci e cresci aqui, mas eu morei um ano na Inglaterra quando eu era mais novo. Eu arrumei um trabalho lá e fui morar na Inglaterra. Morei em Newcastle. Não era em Londres que eu morei, eu visitei Londres, mas eu morei em Newcastle, que fica lá no nordeste da Inglaterra, numa região chamada Northumberland. E uma coisa que eu achava curiosa a respeito da Inglaterra é que eles não têm feriado. Aqui os nossos feriados são católicos, né? O país tinha uma maioria de pessoas católicas e os nossos feriados são feriados católicos. Então, é dia das crianças é dia, na verdade, de Nossa Senhora de Aparecida, dia de finados, a gente tem dia Corpus Christi, temos uma série de feriados que estão relacionados à religião católica. E lá não, os feriados eram feriados bancários, o país era laico e os feriados eles chamavam de bank holidays, né? Feriados bancários, que só aconteciam porque os bancos fechavam, o comércio fechava e era dia que as coisas não funcionavam, né? Então as pessoas podiam, que trabalhavam, as empresas fechavam, então as pessoas podiam não trabalhar. São quebras mesmo criadas em volta disso. E olha só que interessante, né? Aqui no Brasil nós temos os feriados que são católicos, mas que são voltados para algum entendimento da religião, seriam para as pessoas poderem dedicar tempo à sua religião, né? As celebrações ou as atividades religiosas que teriam nesse dia. E a gente já viu assim, o Brasil já não é mais um país de maioria católico. O país é né, ao contrário do que o presidente diz, não é um país cristão, é um país laico com maioria cristã, a maioria de pessoas da religião cristã. O espiritismo mesmo é uma religião cristã, porque tem o Cristo como exemplo moral e a ser seguido. Então, nós temos aí uma grande... Mas o país é laico, né? Se nós tivéssemos feriados laicos, seria mais interessante. E por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou falando essa questão de feriado e tal, né? Misturando com essa questão da vida? Porque eu tenho a impressão que a gente não celebra as coisas da forma adequada. A gente não celebra justamente por conta da variedade de religiões, né?
Tem muita gente que não curte, não gosta, ou mesmo sendo católico, não tira o dia para fazer exclusivamente aquilo, né? As pessoas aproveitam o feriado e acho que valeria a pena fazer isso, né? E se fosse o caso, né, o que eu faria? Se você perguntar, Paulo, então o que você faria? Eu faria feriados bancários, e se a pessoa tem uma religião e que ela precisa faltar naquele dia ou num período para ir lá atender a uma cerimônia, um negócio da religião, depois contava, depois, né, aconteceria. Agora, um dia que eu acho que mesmo tendo uma conotação religiosa, deve ser mantido um dia como um feriado bancário é o dia de finados, né? Porque é um dia de lembrar as pessoas que partiram, é um dia de lembrar as pessoas que não estão mais entre nós. Falar das pessoas que foram é também, de certa forma, falar da nossa própria mortalidade, né? Nós também um dia vamos partir, nós também um dia vai chegar a nossa hora e a gente vai ter que voltar para a pátria espiritual, né? Como eu falei, aqui a gente vai falar sobre espiritualidade. E então, assim, nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos espíritos que estão num corpo. Olha só que interessante, recentemente um estudo de um cara estava falando que existe 50% de possibilidade, probabilidade, que nós estamos vivendo numa simulação de computador, à la Matrix. Nós estamos aqui com nossos corpos vivendo, fazendo as coisas, criando, acontecendo, mas em algum lugar está a nossa origem que está ligada nesse corpo, e essa origem que manipula, controla, toma conta do nosso corpo, está vinculado a um outro ambiente que não é esse ambiente físico material. Para quem é espiritualista, ou seja, os católicos são espiritualistas, os evangélicos são espiritualistas, os espíritas são espiritualistas, os budistas são espiritualistas, os hinduístas, umbandistas, candomblé, etc., são espiritualistas, acreditam que sim, nós estamos exatamente fazendo isso, né? Vivendo numa realidade virtual. Nós estamos no plano físico, mas nós somos seres espirituais, né? Nós temos uma alma aí. Olha aí, pastor Luiz, Otávio, Edu Harada, meu irmão, tudo bem com você? E lembrar dessa hora da partida, né? Lembrar dessa hora da partida e com respeito, com carinho, respeitando a saudade, respeitando o momento, respeitando o luto das pessoas, né? Nós estamos vivendo uma situação no país onde uma doença, né, só no nosso país já matou quase 160 mil pessoas, mundo afora, então os números são enormes, a gente está com um número gigantesco. Está modificando a vida de muita gente, está modificando o jeito que a gente vive, fazendo a gente repensar em muitas coisas. E eu acho que a morte faz a gente repensar a vida, né? A morte faz a gente repensar a vida. Experiências de quase morte, quem passou por alguma, passou por uma doença muito grave e quando volta, né? Muitas pessoas voltam modificadas. O meu pai, eu queria falar uma história do meu pai, né? Ontem, 31 de outubro, foi aniversário do meu pai, foi no aniversário da minha irmã mais velha. Eu tenho 3 irmãs, eu tenho 4 irmãs, uma faleceu muito pequenininha, eu não conheci, né? Eu sou temporão. As minhas irmãs, a mais nova é 15 anos mais velha que eu, e eu sou temporão. E a minha irmã mais nova faz aniversário também, no dia 31, no mesmo dia que meu pai. E que nosso pai, né? E olha só que interessante, né? Ontem foi aniversário dela tal, e ontem foi aniversário do meu pai. E meu pai faleceu dia 2 de janeiro de 2009. Então já está com quase 10 anos. Já fez, aliás, está com 11 anos aí que meu pai faleceu, né? E ainda sinto muita saudade dele. Eu tenho muita saudade dele. Eu penso com menos frequência, quando a saudade vem, me dói menos, mas eu ainda tenho muita saudade do meu pai, né?
Meu pai se tornou meu amigo, mas não foi assim. Não foi assim. Meu pai, quando eu era pequeno, ele gostava, cuidava muito de mim e em algum momento a gente teve uns desentendimentos e a minha adolescência foi muito conturbada com ele. E meu pai, ele bebia muito, né? Meu pai bebia muito, fumava muito, e a gente tinha aquela preocupação que aquilo fosse fazer mal para ele, né? E o meu pai costumava dizer assim: se eu morrer, morri. Quando morrer, pronto. Quando morrer, enterra. Quando eu morrer, eu paro de fumar. Quando eu morrer, eu paro de beber. Me deixa. E aí, meu pai teve. Ele esperava que a morte ia chegar, né? Ele tinha se aposentado e passava os dias bebendo e fumando. E ele esperava que a morte fosse chegar, mas a morte não chegou. Quem chegou foi a trombose e a diabetes. E foi muito súbito, muito súbito pra gente, porque ele não reclamava de dor, não nada, e de repente ele teve uma dor grave na perna, e quando levaram no hospital falaram assim, olha, ele provavelmente vai ser amputado. E de verdade, logo que levaram ele para o hospital, ele ficou internado e aí apareceu um monte de problema, né? A diabetes dele estava altíssima, uma série de coisas, amputaram a perna teve uma série de complicações. Tentaram fazer uma cirurgia nele para desentupir as veias, porque tinha muita veia entupida, a cirurgia não funcionou e ele acabou tendo que perder a outra perna também. Então meu pai ficou com as duas pernas amputadas bem acima do joelho, né, para cima da metade da coxa. Ficou só com dois pedacinhos da perna, né, dois toquinhos que a gente falava. E para ele no começo foi muito doloroso, né? Muito doloroso, além da dor física, além de todo o mal-estar, além de toda a complicação. Os caras que falam, Lê, tudo bom, cara? Que bom que você tá aqui. Além disso, né, meu pai vivia no bar bebendo com os amigos dele, né? Esses amigos não foi nenhum visitar meu pai, não foi ninguém ver meu pai. E continuavam lá no bar, etc. E meu pai, ele falava que ele sentia mais facilidade de abandonar a bebida, mas ele tinha muita dificuldade de abandonar o cigarro. E para ele foi muito doloroso, né, o processo por conta da abstinência, por conta de todo aquele mal-estar que ele tinha. E ele sofreu umas crises, ele ficava muito nervoso, né? Então minha mãe estava cuidando dele, minha irmã estava cuidando dele, minha irmã do meio, a Mônica, estava cuidando dele. E ele ficava muito bravo, brigava com elas, tal, não sei o que, né? Olha o pessoal da Ana Paulista aqui, honra, que alegria que vocês estão aqui, gente. Ô, turma. Pessoal, segue o pessoal da Ana Paulista, eles sempre mostram coisas legais lá, dessa avenida que eu amo. E aí meu pai brigando. E um dia meu pai tava muito bravo, né, sofrendo com a crise, e ele pedindo para minha mãe comprar um cigarro para ele, só um cigarro, puxa vida, e minha mãe dizendo não, não, não. Aí ele catou e deu uma bronca generalizada, brigou, falou assim: olha, eu só não fumo porque vocês não me deixam, porque se eu pudesse eu descia lá, comprava um cigarro e fumava e pronto, acabou, tal, não sei o que, não sei o que. Ela falou um monte para minha mãe. Minha mãe falou assim: então tá bom. Então tá bom. A minha mãe pegou, saiu de casa, ele ficou lá com cara feia. Dali a pouco ela voltou com um maço de cigarro que ele fumava e uma caixa de fósforo, colocou: tá aqui. Você sabe o que isso fez para você. Eu não preciso falar mais nada. Tá aqui. Se você quiser fumar, fuma, eu não vou te impedir. E naquele momento meu pai pegou, ficou olhando o cigarro. E uma coisa é dizer assim: dane-se se eu vou passar mal, dane-se se eu vou morrer, dane-se se vai acontecer alguma coisa, quando você não viveu aquilo, quando você não tem ideia. Dane-se que vai fazer mal. O cara tava com uma veia artificial que não deu certo, ele fez uma cirurgia que ele quase morreu na mesa da cirurgia. Ele estava vesgo por conta da diabetes. Ele tinha perdido uma perna, ele ainda não tinha perdido a segunda perna, mas ele tinha perdido a primeira perna, estava toda inflamada, a segunda estava muito mal. E aí, uma coisa é você dizer, eu sou corajoso, quando você nunca passou pelo problema. Outra coisa é você falar assim, eu sou corajoso pra caramba, quando você sabe. Eu topo o risco quando você não sabe como dói, se o risco acontecer.
Meu pai sabia. Meu pai sabia o que ele tinha passado na vez daquela cirurgia, né? Ele estava consciente quando serraram a perna dele. Ele estava anestesiado, ele não sentia a dor, mas ele estava consciente ouvindo os caras serrarem a perna dele. Aí ele tomou uma decisão consciente. Por mais que o corpo dele dependesse da nicotina, dependesse do vício, ele amassou aquilo, o cigarro, jogou fora e nunca mais pediu para minha mãe para fumar. Nunca mais pediu e nunca mais brigou para ela. E uma coisa assim, desses momentos da vida do meu pai que eu penso, naquela altura da vida do meu pai tinha tido uma vida muito difícil. Muito difícil. Ele cresceu muito pobre, a mãe dele abandonou ele muito cedo, ele foi criado por uma madrasta que batia pra caramba nele, nos irmãos, o pai dele era alcoólatra e fumava inveteradamente, o pai dele morreu com câncer na boca, meu avô eu não conheci. E ele tinha que sair de casa para vender pastel, não podia comer nenhum, e tinha que voltar com o dinheiro contadinho. E quando ele saía para comprar pão, ele tinha que trazer uma garrafa de pinga e, se desse, trazia o pão para o meu avô. Então ele teve essa infância duríssima, meu pai, duríssima. E cresceu com... A gente fala assim, cresceu sem trauma. Né? A gente se autodiagnostica. A Luciana, psicóloga, entrou aqui, né? Luciana, você sabe, né? Tem gente que se autodiagnostica. Eu não tenho trauma. Eu passei por isso. Eu apanhei pra caramba na infância. Eu passei por isso pra caramba na infância. Meu pai me pendurava de cabeça para baixo. Minha mãe, não sei o quê. Mas eu não tenho trauma. Né? As pessoas se autodiagnosticam. Mas aí você vai ver o comportamento das pessoas. A gente observa o comportamento das pessoas e fala assim, cara, você tem trauma assim, um monte. Todos temos, né? Então meu pai tinha esses traumas. E meu pai chegou no final da vida tentando ser um cara que tinha cumprido a vida. Porque meu pai naquela época entendia que cumprir a vida dele era o quê? Ele tinha crescido, tinha conseguido um trabalho, construiu uma casa, teve uma família, teve os filhos, criou as filhas, tem a mulher, trabalhou, se aposentou, agora eu posso morrer. Já fiz o que eu vim fazer nesse mundo. E a verdade é que meu pai tinha feito muito pouco. E estava aproveitando os anos de vida dele fazendo pouca coisa também. Luciana Bragueto, tudo bem, cara? A Luciana falando aqui, ó, verdade. Silas, tudo bem? Bom dia. Então, olha só que interessante, né? Meu pai chegou ali naquele final de vida, quando ele se aposentou. Meu pai se aposentou super cedo, se aposentou com 50 e poucos anos, e ele passava os dias bebendo no bar, né? E quando ele passou todo aquele mal-estar que ele passou por aquilo, se meu pai tivesse morrido ali, não tinha ninguém em volta dele, as pessoas não gostavam dele, não admiravam ele, não faziam nada demais, né? Ele ficava ali naquilo, então teria sido uma morte com meia dúzia de gente em volta. E depois que ele passou por essa cirurgia, depois que ele passou por isso, meu pai, ele teve... o nome do meu pai era Laudelino. E era interessante porque meu pai era conhecido ali como Lino. E depois que ele passou por essa cirurgia, ele estava muito deficitário, ele foi tomando consciência, foi entendendo, porque no começo ele estava revoltado, ele achava que Deus tinha castigado ele indevidamente. Como que Deus podia ter castigado ele, sendo que ele cumpriu tudo que ele fez na vida dele? E ele achava que Deus tinha punido ele injustamente. Até cair a ficha dele, né? A gente foi ajudando, trazendo leitura, trazendo oração, conversando, e ele foi tomando consciência que não foi Deus que castigou ele, né? Ele tomou escolhas que levaram ele aonde ele estava, né? Bom dia, Adão, bom dia, Karina, bom dia, Merissan. Quando ele tomou essa consciência, ele começou a mudar o discurso dele, começou a mudar a atitude dele. E logo depois ele começou a tentar andar, começou a tentar fazer as coisas, começou a buscar uma independência. A gente adaptou o carro dele, que uma das alegrias do meu pai era dirigir, né? Ele tinha trabalhado de motorista, ele adorava dirigir. Então a gente adaptou o carro dele
E ele começou a dirigir sozinho para cima e para baixo. Aí ele foi ele arrumou o trabalho na empresa que adaptou o carro dele. Ele arrumou trabalho lá com eles e começou a divulgar os caras e divulgar. Tinha uma autoescola que ajudava pessoas deficientes a conseguirem habilitação. Começou a divulgar esses caras. Aí minha mãe fazia chocolate, ele começou a trabalhar com a minha mãe, ele ia vender os chocolates que minha mãe fazia. Aí uma amiga minha do trabalho precisava de um motorista à noite, então ele passava o dia trabalhando, vendendo chocolate. À noite ele pegava essas meninas e ia levar para o trabalho, fez um valor lá com elas e fazia esse trabalho de motorista. Né? Chegava em casa 8, 9 horas da noite, meu pai com 60 e poucos anos fazendo essas peripécias sem as duas pernas. Ele começou a ajudar um monte de gente que também era deficiente, que não sabia os caminhos para conseguir independência. Ele conversava com gente para desistir de beber, de fumar, e tinha gente que parava de beber, parava de fumar, conversando com ele, né? Meu pai parou de ser conhecido como Lino e começou a ser conhecido com o nome dele, Laudelino. Tem gente que está aqui assistindo a live que deve ter percebido uma mudança na vida, né? Quando assumiu o próprio nome, né? Eu também passei por isso e eu vi essa mudança no meu pai, né? E era interessante porque assim, meu pai foi criando uma rede de pessoas das quais ele ajudava. A vida dele foi de ajudar muita gente, conversar com muita gente, buscar ser útil, buscar. Eu me lembro que assim ele trabalhava aqui em São Paulo tem feira livre, né? Feira na rua, e feira assim fica as barraquinhas de fruta, legumes e tal. E ele ia lá vender chocolate da minha mãe. Então chegava com o carro dele, pedia ajuda ao pessoal, o pessoal trazia a cadeira, pegava a cadeira dele, ele descia, pegava o isoporzinho com, né, a geladeirinha de isopor com os chocolates, ia lá, montava a barraquinha dele e ficava vendendo chocolate. E olha que interessante, tinha um senhor que sentava do lado dele, saudável. Meu pai vendia a trufa na época, por R$1,50, R$2, sei lá. Eu vendia o pão de mel, a trufa que a minha mãe fazia. Minha mãe fazia uma trufa deliciosa. E ficava do lado de um cara pedindo dinheiro. Tinha gente que não comprava do meu pai, que era amputado, um senhorzinho amputado, as duas pernas amputadas. Mas dava dinheiro pro cara que estava ali. Chegava no final do dia, meu pai saía, o cara saía, meu pai entrava no carro dele, o cara entrava no carro dele, o pedinte, o cara que tirava uns 100, R$150 por dia pedindo dinheiro, e meu pai tirava mais ou menos a mesma coisa trabalhando. Quer dizer, era um senhor amputado, trabalhando, fazendo mais do que uma pessoa inteira, né? Que tinha uma profissão de pedinte. Eu acho muito interessante isso. E o meu pai e eu, né, eu comentei que a gente não se entendia na minha adolescência, a gente passou a se entender e se tornou melhor amigo, né? Meu pai se tornou meu melhor amigo. Eu falei que eu sinto muita saudade dele, e é por conta disso, né? Porque meu pai ainda passou por outras peripécias, né? Meu pai teve um derrame, meu pai bateu o carro. O derrame foi o maior susto que a gente teve assim num período, mas o meu pai ele tinha um jeito de fazer as coisas se tornarem meio cômicas, né? Ele teve um derrame, eu tinha um sobrinho que morava no mesmo terreno na casa da minha mãe e que levou ele para o hospital. Tem um sobrinho da minha idade, né? E quando ele viu meu pai lá paralisado, correu, pegou ele no colo, colocou ele no carro e saiu, né? E saiu dirigindo que nem um louco, desesperado para chegar no hospital. E o meu pai dentro do carro lá chacoalhando, e meu sobrinho dirige, vira para cá, vira para lá, vai rápido, buzina, vai em cima dos caras. Aí meu pai vira para ele e fala assim: Luiz. Primeiro o meu sobrinho fala para ele: vô, não morre. Aí o meu pai: eu não vou morrer. Né, falou com o rosto meio paralisado, né? A gente depois conversava, ria dessa história, né? Depois a gente ria dessa história. Eu não vou morrer. Aí meu sobrinho dirigindo, desesperado, que nem um louco. Aí meu pai virou para ele assim: Luiz, mas se você continuar desse jeito, dirigindo desse jeito, eu vou morrer, você vai me matar do coração. Então meu pai tinha um jeitinho de trazer um pouco de comédia, de alegria
nos momentos que às vezes a gente estava meio desesperado, né? E ele era um cara divertido, era um cara alegre, era um cara difícil, porque ele era um cara das antigas e tal, mas meu pai ganhou uma sabedoria muito grande. Meu pai falava pra gente assim, quando eu tava com um problema, eu ia conversar com ele, eu tava meio triste, e o meu pai me falava assim: Paulo, isso vai passar. Paulo, isso vai passar. E eu já ouvi isso antes de pessoas, mas as pessoas falavam assim: ah, isso passa, né? Meu pai não falava isso passa, meu pai falava isso vai passar. E eu olhava para o meu pai e eu tive a oportunidade de conhecer a história de vida dele, de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu. Eu olhava para o corpo dele castigado, né, pelo que a vida que ele levou fez com ele, mas ele estava ali vivo, lutando, esperançoso, trabalhando, e eu sabia que ele não estava falando da boca para fora, ele falava de verdade: vai passar, filho, vai passar, eu sei que vai passar, né? Olha o que eu passei, tô aqui, então isso que você está passando vai passar também. E em 2008 ele estava para completar, meu pai estava para completar 70 anos, e em outubro, 31 de outubro, que é o aniversário dele, e no meio do ano ele estava sentindo uma dor estranha. Os médicos não deram atenção, ele sempre era o mesmo médico, os médicos achavam que era uma reclamação boba, no médico que ele sempre ia, não deram muita atenção. Mas como a dor aumentava e ele não se sentia bem, eu peguei e levei ele num outro médico, e a gente descobriu que ele estava com um câncer no fígado, estava com um tumor no fígado, né? E a gente tentou fazer alguma coisa para ver, mas não tinha mais jeito. Quando a gente descobriu, a gente fez exame, essas coisas, e em setembro, em começo de outubro, a gente descobriu, o médico falou assim: olha, não tem mais o que fazer, eu sinto muito. E eu não tive coragem de contar para ele isso, mas ele olhou na minha cara e ele sabia, né? Antes disso eu tinha perguntado para ele, falei: pai, como você está se sentindo com isso? Ele falou assim: eu acho que dessa eu não saio. Eu acho que é isso agora. Acho que agora é minha vez. E ele aproveitou o tempo dele para trabalhar ainda, quando ele não estava com tanta dor, e se despedir das pessoas e avisar: eu vou morrer, eu tô morrendo, eu tô com câncer. Pessoal, que é isso, Lino? Você é cheio de vida. Que é isso, Laudelino? Você é cheio de vida, você é cheio disso. Eu sei, mas eu tô com câncer no fígado. Eu não vou sobreviver. Eu tô me despedindo, né? E meu pai teve a oportunidade de avisar as pessoas a se despedir, né? A gente ainda comemorou o aniversário dele, ele estava muito bem, foi uma festa linda. A gente conseguiu reunir a família dele, que é muito engraçado, né? Vocês me veem branquelo, mas vocês não sabem, eu tenho uma parte da minha família que tem um monte de negão. Eu sou do lado branquelo da família, mas tem um monte de negão na minha família, né? Pessoal lindo, que a gente adora, mas a gente é longe porque assim, é um pessoal, são parentes distantes, mas quando a gente se vê é um carinho enorme, né? A gente sente esse reencontro, né? E a gente fez essa festa de aniversário dele em outubro, e ele foi ficando mal, a dor foi aumentando muito, né? E a gente ainda passou o Natal junto, foi o último Natal. Ele estava muito magro, ele estava muito mal. Meu pai era forte, vocês viram, disse uma foto dele, ele era bem forte, né? E ele estava bem magro, bem magro, bem abatido, já por conta da dor, estava tomando um remédio muito forte. A gente passou a noite de Natal com ele, e foi uma despedida da família, né? Dia 24 para 25 de dezembro de 2008. E no final de semana ele tinha uma coisa que eu quero ficar em casa, eu não quero ir para o hospital. Até porque ele tinha experiências de o hospital era ruim, né? Ele já tinha passado muito tempo internado, mas não tinha condição, ele estava muito mal. E minha mãe e minha irmã pediram para eu falar com ele porque ele me ouvia. E eu pedi para ele, falei: pai,
tá todo mundo sofrendo, você tá sofrendo aqui, eu sei que vai ser ruim lá, mas olha o estado que você tá, a gente precisa de ajuda profissional para te dar dignidade nesse fim de vida, pai. Vamos pro hospital. E ele foi, né? E foi uma despedida silenciosa de casa, porque a gente estava tirando ele de casa. E ele não ia voltar. E toda vez que eu conto essa história, eu me emociono. Então, faz parte da gente. A gente é ser humano. O Roberto Chiniachik fala que pedra que não chora, o computador não chora. E lágrima é suco de gente. Então, tudo bem a gente se emocionar. E a gente acompanhou ele nos momentos finais, né? No dia 2 de janeiro eu fui... Isso aí, Adão, valeu, cara. No dia 2 eu fui lá, ele estava numa ala de pacientes terminais e eu cheguei lá para ficar com ele, né? Ele não estava consciente, ele estava acordado, mas ele não estava consciente, ele não sentia dor. Foi uma das maiores bênçãos, né? Bênçãos que acho que ele pôde receber, porque a gente ouve dos casos do quão doloroso, né, é o processo do câncer, mas alguma coisa aconteceu, talvez por ser no fígado e não tá filtrando, não tá funcionando, né? E ele parou de funcionar, ele não respondia, ele ficava acordado, mas ele não estava consciente e não sentia dor, né? Então, a Luciana escreveu uma coisa bonita, né? Já já está de volta. Talvez até esteja, viu, Lu? O Edu tá falando, saudade é o amor que fica. Exatamente, Edu. Exatamente. E aí eu tava lá com ele, tava um sobrinho meu, de repente ele começou a fazer um barulho, né? Esse meu sobrinho era novo, eu pedi pra ele sair e eu fiquei, não dá pra vocês fazerem nada. E ela falou assim, não, agora é a hora. Você sabe pra que ele veio aqui? Agora é a hora. E eu tive a oportunidade de estar do lado dele na hora derradeira, né? E ser eu, o melhor amigo dele, ele o meu melhor amigo, e eu poder acompanhar ele na hora de partir, né? E para mim é uma honra, né? Uma honra. Quando eu lembro disso, eu fico feliz por ter estado do lado dele, sabe? Eu não tenho uma dor, ai, que ruim eu acompanhei isso. Não, ao contrário, eu fico honrado de poder estar do lado de quem eu amava e acho que em algum momento passou algum relance de lucidez no jeito que ele me olhou, né? E a gente se despedia ali. E a gente que acredita na espiritualidade, acredita que a vida continua, sabe que a vida é mais do que o corpo, né? Mas para mim, uma das coisas que foi mais interessante foi assim, né? Eu estava muito dolorido, muito sensível quando tudo isso aconteceu, né? Nós ficamos, a família toda ficou. E quando foi ter o enterro do meu pai, era ele faleceu no dia 2 à noite, acho que foi uma quinta-feira, e na sexta-feira ou no sábado foi o enterro dele. E foi impressionante assim, quanta gente foi no velório dele, quanta gente compareceu no enterro dele para se despedir. Muita gente
que eu não conhecia, muita gente que eu já tinha visto na feira, eu já tinha visto em algum momento que eu tinha acompanhado ele, que tinha ido lá prestar uma homenagem, se despedir. E a Luciana falando, né? Trocou a roupa da avó, exatamente, né? É uma honra mesmo a gente poder fazer isso por quem cuidou da gente, né? E eu fico pensando, se meu pai tivesse morrido quando ele bebia, quando ele estava no momento de vício, quando ele vivia no bar, o enterro dele seria como estava sendo aquela vida dele no pós-cirurgia, depois dele ter perdido as pernas, né? Ele só tinha os amigos do bar e esses não queriam estar perto dele naquele momento, não queriam olhar para ele porque eles sabiam que eles viam e veriam aquilo que poderia acontecer com ele, né? Ia ser enterrado com algumas pessoas em volta, eu revoltado com ele, a família revoltada com ele, triste com ele. E Deus deu uma segunda chance para ele, né? Eu acredito dessa forma, para ele rever a vida dele, para ele rever as coisas. Meu pai perdeu as pernas e aprendeu a andar. E foi sem as pernas que ele foi atrás do mundo, ele foi atrás de ajudar as pessoas, foi atrás de fazer coisas diferentes, sabe, dar significado profundo para a vida. Ele sentiu o gosto de ajudar as pessoas, sentiu o gosto de conversar, de trocar abraço, de se sentir útil, de se sentir importante, no sentido de, olha, a minha vida não é aquilo que eu vivia no bar sentado, a minha vida é isso, né? O significado da minha vida é ajudar outras pessoas, e ele fez isso. E o reflexo disso foi quando foi o enterro dele, tinha muita gente em volta, né? Por um lado eu estava triste, né? Claro, muito triste, mas eu sentia uma alegria grande, né? Era uma sensação amarga e doce, né? Amarga de perder o meu amigo, mas doce de ver que alegria saber que meu pai estava sendo enterrado com um monte de gente em volta que lembrava dele com carinho, as pessoas vinham e me contavam alguma história, alguma coisa que ele fez para elas, alguma coisa que ele ajudou. Então, quando eu penso na história do meu pai, eu penso que a nossa vida precisa ser significativa. A nossa vida precisa ter mais do que, sabe, cuidar de coisas poucas. Não que o que a gente faça é pouco, não que uma mãe que cuida dos filhos seja pouco, não que um pai que cuida só ali da sua casa, do seu bairro, seja coisa pouca, não. Mas que a gente enxergue aquilo que a gente faz, né? E que, se possível, a gente possa fazer mais, a gente possa contribuir mais, a gente possa dar um sentido maior para a nossa vida. E se tem alguma coisa que a gente está fazendo na nossa vida que está destruindo a nossa vida, destruindo a vida de quem a gente ama, que ao invés de contribuir para a sociedade está fazendo mal, né? A gente tem, do mesmo jeito que a gente tem tempo para fazer coisa ruim, a gente tem tempo para fazer coisa boa. Do mesmo jeito que a gente tem a capacidade para destruir coisas ou para ficar inerte, a gente tem capacidade para construir coisas e ter movimento, né? Meu pai aprendeu a andar depois que ele perdeu as pernas. Ninguém precisa passar por isso mais. A gente precisa ver exemplos como o dele e falar assim: eu vou me mexer agora, eu vou fazer agora alguma coisa, né? Eu, por exemplo, estou fazendo essa live. Ah, mas é no digital, é não sei o quê. Mas se eu tocar na vida de você que está me assistindo e você levar essa mensagem para alguém, se você levar essa mensagem para a sua vida, eu já fiz uma grande coisa, já foi de grande valia, de grande importância. Então a gente tem que ver valor nessas coisas que a gente faz e fazer, pensar como a gente quer ser lembrado. Nós estamos na véspera do dia de finado, no dia de lembrar das pessoas. É um dia da gente aprender com a vida das pessoas, né? No filme Duelo de Titãs, né, o Denzel Washington leva os alunos dele num campo de batalha onde tinha tido uma guerra, uma batalha da guerra civil, e tinha morrido mais de 50 mil pessoas ali. E ele falava assim: ouça o que os mortos dizem. Eu matei meu irmão pelo ódio no meu coração.
Eu morri pelo ódio de alguém que não me conhecia. E nós estamos vivendo num momento no nosso país, no nosso planeta, em que as pessoas estão se polarizando, se afastando, quando nós devemos nos aproximar e nos cuidar uns dos outros. Né? Denzel Washington deixa a mensagem no filme: aprenda com os mortos, aprenda com os mortos. No meio dessa pandemia, com tanta gente morrendo, o que nós podemos aprender? As pessoas que foram corajosas e enfrentaram a doença para ajudar outras pessoas, como são os primeiros socorristas, né? Da mesma forma, as pessoas que foram tolas, que foram descrentes, que desafiaram a doença sem menor motivo, sem menor propósito, e adoeceram e morreram desnecessariamente, né? O nome do filme é Duelo de Titãs, Luciana. É bem bonito esse filme, eu recomendo para todo mundo assistir. Fala sobre a gente aprender com as diferenças das pessoas, a gente aprender com como nós podemos nos unir, como nós podemos ser sinceros, como nós não devemos defender só os nossos iguais, porque fala do momento em que as escolas começam a acabar a segregação racial e começar a ter escola misturada, e os brancos vão estudar, os negros vão estudar com os brancos e começa a ter conflito, e os negros têm que admitir que eles só defendem os negros mesmo que esteja fazendo coisa errada, e o branco faz a mesma coisa. Eles falam assim: cara, você não pode fazer isso, você tem que ser sincero, você tem que olhar que o pessoal da sua turma também está fazendo coisa errada, né? Então você não tem que olhar só para o meu lado que eu estou fazendo errado, você tem que olhar para dentro da sua casa também, né? Jesus disse que atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Tira a trave do teu olho antes de querer tirar o argueiro do olho do teu irmão, né? Não seja hipócrita. E a lição da vida que a gente tem, o aprendizado que a gente tem com as pessoas que já vieram antes, que já fizeram tanta coisa, é que a gente pode fazer muita coisa também diferente, que a gente pode construir uma história diferente, ter um legado diferente. Se hoje fosse o dia da sua morte, se hoje fosse seu último dia nessa terra, como seria teu enterro amanhã? Quem estaria do lado do teu caixão? Quem estaria falando o teu nome e estaria falando bem ou falando mal de você? Quantas pessoas estariam em paz com a sua partida e quantas estariam tristes, com raiva, arrependidas? Quantas brigas você deixaria não resolvidas? Quantos problemas você deixaria não atendidos? Quantos sonhos você não deixaria realizados? Ou pelo menos encaminhados, porque às vezes a gente não vem nessa terra para fazer a coisa, mas para começar a coisa, né? Sócrates, ele não construiu uma escola de filosofia, mas ele começou. Jesus não construiu o cristianismo, mas ele começou. Quantas coisas, quanto da tua missão hoje você está fazendo? Quanto você dedica da tua vida para fazer aquilo que é de verdade importante para você, para estar com as pessoas que de verdade você ama? Paulo, mas eu não amo ninguém, eu amo poucas pessoas. Então começa a amar mais. Quanto tempo você está se dedicando a amar, a agradecer, a ajudar, a criar coisas boas, a acabar com coisas que não servem mais, a mudar de hábitos? Eu penso em como foi o dia do enterro do meu pai, e eu penso que bênção, quantas orações boas ele recebeu ali. E eu espero um dia, quando for minha hora de partir também, eu poder ter uma ida tão honrosa. Não por vaidade, não por orgulho, mas por sentir que esse é o caminho. Esse é o caminho que a gente deve seguir. Essa é a vida que a gente deve levar. Construir uma vida de honra, construir uma vida de boas lembranças, construir uma vida de amor, construir uma vida de coisas positivas, né? Eu estou vendo aqui nessa live, né, tem bastante gente que eu conheço aqui, e
e eu sei que vocês são pessoas do bem, que agem para o bem, que têm um coração bom e que estão nesse caminho, mas que a gente use isso para lembrar da vida, para lembrar que às vezes a desonra está a um passo, a perda, né, destruir uma coisa é muito mais fácil que construir, né? O Warren Buffett ele fala, né, você leva anos para construir uma reputação e 5 minutos para acabar com ela. Então que nós não sejamos levados pelas nossas más tendências, pelas nossas fraquezas, pelas nossas inclinações a coisas que nos comprometem e que prejudiquem as pessoas, mas que a gente leve uma vida honrada, cheia de amor, e que, se possível, quando terminar essa mensagem aqui, essa live que eu vou terminar daqui a pouquinho, pega o telefone, liga para alguém que você ama, manda uma mensagem de áudio, ou liga mesmo e fala assim, ó, tô com saudade de você, te amo, e te desculpa, quero dizer que deixa para lá aquele problema, vamos ser amigos, vamos se falar, vamos se curtir, vamos resolver isso. E abraçar as coisas que são de verdade importantes. O amor é muito melhor, né? Tem aquela musiquinha, eu não sei ela inteira, mas eu sempre gosto de cantar esse trechinho, né? Ser feliz é melhor do que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe. E para terminar aqui, além dessa música, né, se a gente está passando por um momento de dificuldade, eu vou cantar uma outra música. Eu vou cantar meio recitando. Tem uma música da Legião Urbana que se chama 29 e fala, é uma música de redenção. E ela fala assim: perdi 29 amizades por conta de uma pedra em minhas mãos. Me embriaguei morrendo 29 vezes. Estou aprendendo a viver sem você, já que você não me quer mais. Passei 29 meses num navio e 29 dias na prisão. E aos 29, com o retorno de Saturno, decidi começar a viver. Quando você deixou de me amar, eu aprendi a perdoar e a pedir perdão. E 29 anjos me saudaram e eu tive 29 amigos outra vez. Que você tenha 29 mil, 29 milhões de amigos. Mas mais do que um número grande de amigos, você tem amigos de verdade. Amigos que você possa ser sincero, que você possa ser honesto, que vocês possam ser sinceros uns com os outros, honestos uns com os outros e se ajudarem uns com os outros. Tá ok? Essa live vai ficar gravada aqui, eu vou colocar depois no meu YouTube também. Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por compartilharem comigo desse momento. Que amanhã vocês possam lembrar das pessoas que partiram, né? Honrar a sua história, honrar os antepassados, honrar a memória, confortar algum amigo, alguma amiga que esteja passando por esse momento com dificuldade, e se você for essa pessoa e estiver precisando de conforto, que você encontre alguém, se precisar, eu estou por aqui, me chama, eu vou ter prazer em conversar e te ajudar, tá ok? Fica com Deus, um ótimo domingo, um ótimo feriado, tudo de bom e até a próxima. Obrigado Nívia, obrigado Adão, Luciana, Kelma, que bom que vocês estão aqui, que bom que gostou, Eduardo, todo mundo que está aqui, que passou por aqui, que ainda está por aqui, Alexandre. Gente, brigadão. Fiquem com Deus, tá?